E quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Yahushua, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? E Yahushua respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Sempre quando Yahushua ia falar do fim do mundo, ele sempre falava, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mas era só aparecer uma pessoa falando de Deus e as pessoas iam correndo atrás dela, dar ouvidos. Nem se atentavam para a palavra de Deus. Pois se lessem a palavra de Deus, conheceriam os falsos profetas. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Que é exatamente o que eles falam, porque Messias significa o ungido. E eles ficam falando que eles são ungidos de Deus. Mas era mentira, porque como pode um homem ser ungido de Deus e ser desobediente? Ou a pessoa vinha e falava que tinha a palavra de Deus, mas quando ela ia falar, falava de si mesmo, falava em seu próprio nome. Falava de Deus, mas não falava a palavra de Deus. Ele não lia a palavra de Deus para você, começando do começo de uma carta e indo até o fim. Só liam a palavra de Deus picotado, pedacinho por pedacinho. E por isso que não entendiam, fazendo com que assim continuassem mortos. E quando liam a palavra, os pedacinhos picados, falavam segundo seus próprios entendimentos, as interpretações carnais. Pois o que eles entendiam ali não vinha da parte de Deus, mas da parte da carne, da parte de Satanás. E eu virei de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E qual eram as guerras e os rumores de guerra? É exatamente isso que eles fazem lá, fica um guerreando contra o outro, seja no YouTube, seja na própria sinagoga. Um fica batalhando contra o outro, guerreando, querendo um mostrar que está certo e que o outro está errado. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Então se levantará nação contra nação, que é uma sinagoga contra outra sinagoga, e haverá e também o reino. O reino é o entendimento. Então aquela sinagoga tinha o seu reino, o seu entendimento, mas todos eram de Satanás. E haverá fome, fome da palavra, pois eles não se alimentavam da palavra, se alimentavam apenas da palavra dos homens. E por isso eles eram cheios de pestes, cheios de demônios. E também haverá terremotos, os falsos avivamentos, onde muitos pulavam de alegria ali, sendo guiados pelos seus sentimentos, não pela palavra do Pai. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, muitas das coisas que foi dito aqui foi falado espiritualmente, mas no fim dos tempos realmente estava acontecendo guerras, terremotos e pestilências e fome. Mas como não se atentaram nem para a carne, como entenderiam o que é do espírito? Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E os que estão escandalizados são aquelas pessoas que tiram as pessoas da palavra de Deus. Trai, eles fazem as pessoas trair a Yahushua, fazendo com que as pessoas voltem a ter uma vida na carne. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Como vocês podem ver, realmente surgiram muitos falsos profetas. E era para vocês estar ligados, com os olhos abertos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, por causa desses falsos profetas que não iam ensinar a palavra de Deus corretamente, o amor de muitos ia, o amor de muitos ia esfriar. Que quer dizer o quê? Que muitas pessoas iam deixar de ser obedientes, porque o amor é ser obediente à palavra. E como eles não estavam mais sendo ensinados a obedecer à palavra, a obediência se esfriou, porque estavam sendo enganados pelos esses falsos profetas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que continuou na leitura da palavra, se enchendo da palavra, recebendo entendimento do Espírito Santo e obedecendo tudo que ele ensinava, esse alcançou a salvação, subiu no arrebatamento. E agora você vai ter que dar a sua vida para alcançar a salvação. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça, a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então essa abominação desoladora, a qual Yahushua está falando aqui, foi no tempo dele e também no tempo de agora. Foi quando Jerusalém foi destruído. E as pessoas realmente tinham que fugir naquela época. Mas nos dias de hoje, a abominação desoladora é quando aconteceu o arrebatamento. E quando ele diz que os que estiverem na Judéia fujam, a fuga é qual? É para cima, dando a vida. Não é para se esconder nos montes, caverna. É para se refugiar na palavra de Deus e quando se estiver pronto, entregar a sua vida. E os que estiverem sobre o telhado, não desça, que quer dizer o quê? Não volte para a sua vida carnal. Continue ouvindo o canal Espírito Santo Ministra e o canal Azeite na Lâmpada. Se fortifique no entendimento de dar a vida e não volte para trás. Continue firme nesse entendimento. Entenda que se você não der a sua vida, você não vai ser salvo. Então não volte para trás. Não desça do telhado. Continue com esse entendimento. Não vá buscar as suas coisas. Não faça como a mulher de Ló, que ela já estava salva e ela foi olhar para trás, foi olhar para a sua vida. E assim ela perdeu a salvação. E as vestes aqui é para não olhar para o seu corpo. Entenda o que é para fazer e faça. E ai das grávidas aqui são as pessoas que estão se enchendo da palavra e acontecer que não dê tempo porque ela fez alguma coisa de errado, pois não gerou a palavra de Deus nelas. E naqueles dias elas vão ser pegas e não vão conseguir dar a vida, porque foram negligentes, em vez de estar se enchendo da palavra, se enchendo do entendimento do alto, se enchendo do canal Azeite na Lâmpada, ficava deixando para depois. Tinha hora que ouvia o canal Azeite na Lâmpada, no outro dia não. Tinha hora que lia a Bíblia, tinha hora que não. E assim, ela não conseguiu se encher da palavra, gerar a palavra nela, e foi pega e não conseguiu dar vida. Negou, vai negar o nome dele. E aí ele fala, orai para que a vossa fuga não ocorra no sábado, nem no inverno. Que quer dizer o quê? Que é para a gente orar para ser arrebatado antes que chegue a tribulação. Porque quando chegar o inverno, é essa situação a qual você vai passar. A situação de ter que dar a vida. E o sábado significa que é o dia do descanso. Não pode fazer obra nenhuma. Que quer dizer o quê? Não adianta ficar orando, não adianta ficar tentando ser obediente. A única, a única coisa que você tem que fazer e entender é que tem que dar vida. Se não fizer isso, não vai encontrar salvação. E aí nesse tempo haverá tão grande aflição como nunca houve e nunca haverá desde o princípio. Que é a qual é essa? Muitas pessoas vão ser torturadas, muitas pessoas vão morrer. Vai ser um caos aqui na Terra. Os demônios vão fazer a festa aqui, porque eles vão estar livres para fazer o que quiserem. Mas acabando-se a tribulação, Yahushua vem nas nuvens e vai condenar aquelas pessoas que se encontrarem na terra. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então Deus tornou esse tempo breve, porque se não fosse por isso, ele ia vir fazer o arrebatamento e destruir tudo, mas ele tornou o tempo breve para dar um tempo para a pessoa se encher da palavra, se encher do canal Azeite na Lâmpada, Espírito Santo Ministra, e entregar a sua vida. Para quando terminar o tempo da tribulação, ele vir nas nuvens destruir tudo. Então, se alguém vos disser, eis que o Messias está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque serão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, no tempo antes da tribulação, houve esses falsos messias e esses falsos profetas. E eles faziam muitos prodígios e sinais de mentira. E como você acreditava pela vista e não por fé, acabou que foi enganado. Porque o reino de Deus não é por vista, é por fé, é por crer.
Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, nessa situação aqui, eles vão ficar mentindo, falando que o Messias está ali. Mas não é para você sair da sua casa. É para você entregar a sua vida. E quando todos que estiverem contados para dar a vida por amor de Yahushua, e já não tiver mais ninguém que vai dar a vida, então ele virá na glória de seu Pai, e todos o verão. E onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Isso é, as pessoas que conseguirem dar a vida sem negar o nome dele vão ser levadas para a direita do Pai. Alcançarão a salvação. Alcançaram a salvação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, quando a aflição daqueles dias, isso é, a aflição da tribulação acabar, não tiver mais ninguém que vai dar a vida, aí Yahushua HaMashiach vem nas nuvens com poder e grande glória para condenar as pessoas que se encontram aqui na terra. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando acontecer esse tempo de ele vir nas nuvens condenar a pessoa, todas as pessoas que nasceram desde Adão até o último homem aparecerão no mar de vidro, onde ocorrerá o julgamento. E ali acontecerá aquela palavra que diz: todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Então é esse momento que todo olho vai ver a presença de Deus. Os salvos estarão à direita do Pai, com o corpo luminoso, o corpo brilhoso, glorificado, e os perdidos estarão com esse corpo aqui de carne, a vergonha, a nudez. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, antes de acontecer o arrebatamento, já estava dando sinais que Yahushua ia nos arrebatar, ia levar a sua noiva. Mas como estavam ocupados com o cuidado dessa vida, acabaram que ele veio, nem perceberam. E agora vai ter que dar a vida. Então, se vocês ficarem perdendo o tempo e não se encherem da palavra no tempo da tribulação, vai começar a vir os sinais que ele vai vir nas nuvens. E quando eles virem nas nuvens, já não adianta nada, não adianta mais entregar sua vida. Vai ser condenado ao lago de fogo. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando acontecer o arrebatamento, entenda, essa é a última geração. Então entregue a sua vida e morra por amor a ele, e não negue o seu nome. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então essas pessoas do tempo de Noé estavam lá perdendo as suas vidas com o tempo cotidiano, pois Noé ficou pregando por 120 anos a verdade do que iria sobrevir sobre o mundo. Mas ninguém deu crédito, ninguém acreditou, ninguém fez caso nenhum. Antes preferiram ficar nos seus deleitos cotidianos. Quando se pegaram, Noé já estava na arca com sua família e os animais, e veio a água e levou a todos. Já não tinha mais nada que se pudesse fazer. Mas no caso de vocês há uma coisa que pode ser feita, que é entregar a sua vida e morrer por ele. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria roubar a sua casa. Por isto, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora que não pensais. E de fato, o Filho do Homem veio e levou a sua igreja num momento que não pensava. Aconteceu o arrebatamento e nem perceberam, porque estavam mais preocupados com o cuidado dessa vida. Então, da mesma forma, se no tempo da tribulação você quiser ficar vivendo a vida ruim que vai ter aqui depois do arrebatamento, o Filho do Homem vai vir nas nuvens e aí não vai ter mais o que fazer. É lago de fogo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, todas aquelas pessoas que foram achadas servindo a palavra de Deus, sendo obediente, ele veio e colocou sobre os seus bens. Houve o arrebatamento e agora essas pessoas estão salvas, sendo participantes da primeira ressurreição. A morte não tem mais domínio sobre elas. Mas como estavam mais com cuidados dessa vida, se acharam dormindo, sendo desobedientes à palavra de Deus. E por isso ficaram. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começará a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, por ter comido com os ébrios e ter espancado com o servo, que no caso são os anjos, a sua parte foi destinada aos hipócritas. Mas ainda tem uma salvação. Deus foi muito misericordioso, pois ele deixou um escape ainda. Então, se você der a sua vida por amor a ele, você ainda pode ser salvo. Lembre-se disso. Carregue essa esperança consigo, pois só assim vocês alcançarão a salvação. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que a vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então essas virgens aqui, essas 10, todas elas ficaram para a tribulação. Mas as virgens prudentes, elas estavam com azeite, elas estavam com o entendimento de entregar a sua vida. Elas tinham a palavra de Deus. Elas encontraram o canal azeite na lâmpada. Então elas sabiam o que tinha que fazer para conseguir ser salvo. Já as imprudentes, as loucas, elas não sabiam nem o que tinha que fazer. E nesse tempo já não vai ter como ficar pregando para os outros. Assim que você sair para entregar a sua vida, você já vai ser pego para morrer por ele. Então seja prudente, se encha da palavra. Porque isto é também como um homem, que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E asentou-se logo para longe. E tendo eles partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte,
O que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo, e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Então, esses homens que receberam esses talentos e multiplicou esse talento, quer dizer que essas pessoas aqui, elas liam a palavra de Deus e Deus dava um talento para ela, que no caso é um entendimento. E assim elas obedeciam esse entendimento que vem da palavra do Pai, e Deus vinha e dava mais. E conforme Deus ia dando o entendimento dele, você ia obedecendo, você ia se purificando, até que todo o entendimento de Satanás saísse de você, e assim não tinha mais como Satanás vir te fazer cair, tropeçar. Bastasse agora você ficar no entendimento da palavra e cuidando da sua salvação, sendo obediente. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, reconhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu não viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então esse servo aqui, ele tinha a palavra de Deus, mas ele não obedecia e nem passava a palavra para os outros. Foi o pior de todos aqui. Por isso que, por não ser obediente, quando chegou o senhor dele, amarrou ele e lançou nas trevas exteriores, pois era um servo inútil. Não obedecia ao seu senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Então esse momento aqui vai ser o mar de vidro, onde os salvos estarão à direita e os perdidos à esquerda, onde o Pai vai pegar o livro da vida, a Bíblia, e vai julgar a todos. Mas como os salvos já estão à direita, eles receberão o galardão da palavra. Benditos, benditos do meu Pai. Pois quando eles encontravam alguém que tinha sede, sede da palavra, eles davam a palavra. Quando via alguém que estava com fome de justiça, eles davam a palavra de Deus para eles.
para que assim Deus fizesse justiça com sua palavra, tirando essas pessoas do pecado. Ou quando tinha alguém presa em alguma obra de Satanás, essas pessoas iam lá e ajudava essa pessoa a se libertar dessas obras. Então essas pessoas estavam amando o próximo. O que é amar o próximo? Amar o próximo foi como Yahushua fez. Ele obedeceu à vontade de Deus, se entregou a si mesmo por nós e foi obediente em tudo. Então, quando você está se alimentando da palavra, deixando de viver a sua vida para receber o entendimento do alto, receber a sua vida, e aí você pega e vai falar para outra pessoa, você está dando a sua vida para ele, a vida eterna. E assim essas pessoas sairiam também do pecado e mais uma alma estaria salva. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então essas pessoas aqui, elas não davam a palavra para ninguém, não obedecia e também nem ajudava o próximo. Ela só pensava em si mesma. E ali Deus estava julgando com a palavra de Deus aquelas pessoas. Porque quando o salvo está lendo aqui a palavra de Deus, e ele vê que está numa obra errada, ali já foi o julgamento dela. Então ela vem, pede perdão e se conserta com Deus. Mas quando acontecer o mar de vidro, Deus vai pegar a palavra dele e vai julgar eles lá. Mas aí já não tem mais o que fazer. Serão condenados ao lago de fogo. E aconteceu que, quando Yahushua concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então a Páscoa aconteceu, foi o arrebatamento. E agora a sua Páscoa é estar se alimentando do Cordeiro, estar em casa se alimentando da palavra de Deus, do canal Espírito Santo Ministra e do canal Azeite na Lâmpada. Você vai estar na Páscoa, para depois que você estiver completo, cheio da palavra, com o entendimento, você vai entregar a sua vida, assim como Yahushua entregou a dele. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Yahushua com dolo e o matarem. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Yahushua em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, um unguento de grande valor, e derrubou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Então, agora que está acontecendo o momento de você estar se enchendo da palavra, é agora que você está se enchendo de unguento. O seu corpo está sendo preparado para ser consumado. E quando ele estiver pronto, você vai conseguir dar a sua vida e não vai negar o nome de Yahushua. Yahushua, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes, e disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Então, esse Judas aqui, quem colocou essa ideia de trair Yahushua foi Satanás que colocou nele, conforme está escrito no Evangelho de João. Então, Satanás colocou esse entendimento nele, de trair Yahushua e receber um dinheiro. E acabou que Judas caiu na palavra de maldição, onde a palavra diz que haveria um traidor
e este traidor faria essa traição por 30 moedas. Então seja prudente, entenda que se você não for obediente, você também vai cair na palavra de maldição. Porque o Judas, ele estava com Yahushua, ele andava com Yahushua. Mas como ele não prestava atenção nas pregações de Yahushua e não obedecia o entendimento que Yahushua dava, ele andou com Yahushua à toa e acabou nessa obra de trair o Filho de Deus e depois de se enforcar. Desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Yahushua, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Yahushua lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Então Yahushua deu as ordens, deu as palavras que eles deveriam falar para conseguir achar um lugar para eles comerem. E conforme eles falaram o que Yahushua falou, eles conseguiram. Eles não foram falar de si mesmo, não falaram em seu próprio nome. Por isso que quando você for entregar a sua vida, fale a palavra de Deus, porque é ela que vai te dar força para aguentar as torturas. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o dissestes. E quando comiam, Yahushua tomou o pão, e abençoou-o, e partiu. O deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então a ceia do Senhor era ficar indo num local comer comida? Não, comer a ceia do Senhor era comer o cordeiro, se alimentar da palavra de Deus, pois ele é o pão da vida. Quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não pode encontrar a vida eterna. Quer dizer o quê? Quem não comer a carne do Filho do Homem, que é se alimentar da palavra dele, e beber o sangue do Filho do Homem, que significa receber o entendimento que vem de Deus, não pode herdar a vida eterna. Mas como eles falaram para vocês que a ceia do Senhor era comer comida, acabou que vocês não se alimentavam da palavra e assim continuavam mortos dos pecados, sendo desobedientes. E tendo contado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Yahushua lhe disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Então, assim como Yahushua fez o que estava escrito a respeito dele, a qual seria morrer pelo resgate do mundo, e você não fez bom proveito desse resgate, agora você vai ter que dar a sua vida em resgate de si mesmo, morrendo da mesma forma que ele. E assim Deus vai te salvar. Mas se você morrer de outra forma, Deus não vai te salvar. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizei. Disse-lhe Yahushua: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Disse Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja que Pedro aqui ele falou de si mesmo, e o homem não tem poder sobre a sua palavra. O que o homem fala não tem poder para realizar. E assim sucedeu com Pedro, porque ele falou que ia morrer por Yahushua, mas passado seu tempo ele negou o nome de Yahushua 3 vezes. Então não fale de si mesmo, fale a palavra de Deus, e assim você se manterá fiel a ele, e não negará o nome dele. Então chegou Yahushua com eles a um lugar chamado Getsemani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além a orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então Yahushua que ele sabia que ele ia ser pego e crucificado,
Então, quando vocês forem pegos, não fique dormindo, fique sempre velando, isso é, falando a palavra de Deus em suas consciências. Não deixe vir pensamentos, fale a palavra de Deus. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Yahushua, ele não queria passar por aquela situação, mas o que ele disse? Não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. Então, da mesma forma, você não vai querer passar pela situação de dar a sua vida e ser torturado por ele. Mas essa é a vontade de Deus. Então você vai ter que passar se quiser obter a salvação. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma das desculpas dos falsos profetas era dizer que a carne é fraca, mas em nenhuma parte das escrituras manda a gente viver na carne, mandava viver no espírito, e pelo espírito mortificava as obras da carne, isso é, tornando a pessoa obediente. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Arroxo, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. E Arroxo, porém, lhes disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Yahushua e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Yahushua, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Yahushua disse-lhe: Embainhai a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então Yahushua sabia o que ia se suceder, sabia que ele ia ter que morrer, passar por toda aquela situação. Por isso que quando o discípulo dele fez essa obra de cortar a orelha do servo, ele disse: embanhai a sua espada, pois os que usam da espada perecerão pela espada. Que quer dizer o quê? Quando chegar a sua hora de entregar a sua vida, não é para você revidar, não é para você xingar, não faça nada. Se entregue pacificamente, assim como Yahushua se entregou pacificamente. E quando ele estava lá diante dos seus acusadores, ele se manteve calado. Então se mantenha calado também diante deles, não converse com eles. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, que dizendo que assim convém que eu aconteça? Então disse Yahushua à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Yahushua o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados, para ver o fim. Ora, os principais dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Yahushua para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam, mas por fim chegaram duas testemunhas falsas, e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondeis coisa alguma aos que estes depõem contra ti? E a Ruxa, porém, guardava silêncio. E, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Disse-lhe Yahushua: Tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou.
Para que precisamos ainda de testemunhas? Ouvimos agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetize-nos, Messias. Quem é o que te bateu? Ora, Pedro, assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estás com Garrucho, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Então, quando você estiver diante dos homens, não negue o nome de Yahushua, se mantenha fiel. E é a palavra de Deus que vai te manter fiel. Mas se você falar de si mesmo, você não vai conseguir ser fiel. Pois como Pedro falou que ia morrer por Yahushua, aquelas palavras saíram dele mesmo. Ele não falou as palavras de Deus. E por isso que ele negou o mestre 3 vezes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Yahushua Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então esse galo cantou aqui significa que a pessoa negou o nome dele, foi rejeitada. Mas você não vai negar, você vai conseguir, você vai se manter fiel até a morte. Lembrando-se Pedro das palavras de Yahushua, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. As pessoas que negarem o nome de Yahushua vai chorar amargamente, pois serão condenadas. O choro será terrível e para sempre.